Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar do Salmo 35. O Salmo 35 é um salmo de lamentação e uma declaração da inocência de Davi. Este salmo é chamado de salmo imprecatório. Davi clama uma maldição sobre os ímpios. Como nós devemos entender esse salmo? Ele escreve o Senhor como rei juiz. Davi era o rei, o juiz, ele era soberano, o soberano da nação. Não era um cidadão comum. A imposição era com os inimigos que se opunham contra Deus. Davi era uma figura de Cristo. Aquela oposição contra o rei prefigurava a oposição das nações contra o Senhor Jesus Cristo. O Salmo deseja nos mostrar o que acontece com o pecador que não se arrepende. E o título desse Salmo ele é extraído do verso 10, que diz: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Ninguém se compara ao Senhor. E o que nós vamos aprender aqui nesse salmo é que ninguém se compara com o Senhor na forma que Ele nos conduz, na sua proteção para conosco. O salmo ele é descrito em 3 ambientes diferentes. O Senhor está no campo de batalha. Ele batalha por nós, verso de 1 a 10. O Senhor está, está conosco no tribunal. Ele é o nosso advogado, verso de 11 a 18. O Senhor está no quarto de oração. Ele é o alvo da nossa adoração, verso 19 a 28. Percebam que em cada ciclo de pedidos, que são 3, há um voto de louvor, mostrando assim a confiança do salmista no Senhor e a sua total dependência dele. Vejamos aí o primeiro ambiente, que é o Senhor no campo de batalha, que nós podemos ver aqui nos primeiros 10 versículos. Vejamos. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, a armadura, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos extorsionários, né? Os exploradores. Vejamos aqui, nesses primeiros 10 versículos, o Senhor no campo de batalha. O Senhor Jesus Cristo batalha por nós. Dizemos isso por conta da expressão anjo do Senhor nos versos 5 e 6, que é uma teofania, a aparição do próprio Deus em circunstâncias especiais, a aparição do Cristo pré-encarnado. Podemos destacar aqui algumas verdades. O Senhor nos ouve as nossas orações, e o Senhor, além de nos ouvir, Ele nos consola
com palavras de esperanças. É isso que nos dá vida e nos dá coragem para enfrentarmos toda e qualquer situação. O mundo, que não tem esperança, ele não tem vida, não tem expectativa de vida, mas o salvo tem. Davi clama uma maldição sobre os ímpios. A gente vê aqui o primeiro ciclo de pedidos de Davi ao Senhor. Se é chocante nós olharmos e ver Davi pedir maldição sobre os inimigos, é chocante também ver quão horrível é o pecado sobre o ser humano. Senhor, faça com eles o que eles estão fazendo comigo. É o que nós podemos resumir dessa primeira porção do pedido de Davi mediante a perseguição e a maldade. Todo pecado será punido na proporção da maldade. O pecador que não se arrepende, ele será castigado com a mesma proporção da maldade do seu pecado. Versículo 9 e 10, nós podemos ver aqui também o primeiro voto de louvor de Davi. O salmista louva o Senhor. É mais do que produzir som pela boca. É o que vem do nosso interior, do nosso coração. Do fundo do seu coração, o salmista fala da justiça de Deus sendo feita. O verdadeiro adorador, do fundo do seu coração, ele louva ao Senhor. Ele se alegra no Senhor. O Senhor batalha por nós. Ninguém se compara a Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na sequência, nos versos 11 a 18, nós podemos ver o Senhor está conosco no tribunal. Ele é o nosso advogado. A cena agora se transporta do campo de batalha para a sala do tribunal do trono. Vejamos. Levantam-se iníquas testemunhas e me erguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. É apresentado aqui as testemunhas maldosas que depunham contra Davi. É interessante como é que é uma realidade nossa também, né? Muitas vezes nós somos acusados injustamente, né? Sem nada termos feito. E vivemos essa realidade que Davi aqui estava vivendo. Levantaram acusações injustas contra ele. E faz a gente lembrar lá o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi preso, quando ele foi julgado, quando ele foi condenado injustamente por homens maldosos, corruptos, e acusação injusta sobre ele que o levou à morte. Sabemos que isso tudo está no plano de Deus, a soberania de Deus. Mas a gente vê aqui como Davi prefigurava o Senhor Jesus Cristo. As mesmas situações aqui apresentadas que o Senhor, o Messias, descendente de Davi, enfrentou. Davi recebeu essas falsas acusações contra ele
injustas. E o que Davi fez? Ele recorre ao tribunal do trono. O nosso advogado é Cristo. Aonde o crente deve ir buscar a justiça? Aos pés de Cristo. Foi isso que Davi fez. Ele, como rei, poderia buscar a justiça na espada, mas ele vai aos pés do juiz. Ele pega a causa dele e leva ao tribunal do trono, porque lá tem um advogado. É por essa razão que as nossas causas, as nossas justiças, nós temos de buscar em Cristo, e não da justiça do homem. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essas verdades que nós podemos ver de Romanos 8, de 31 a 33. Ninguém tem poder para acusar o eleito de Deus. É Deus quem o justifica em Cristo Jesus. É muito importante quando nós olhamos para isso, amados. Vamos enfrentar injustiça nesse mundo, mas há de chegar um dia que a justiça de Deus vai prevalecer. A nossa tendência quando somos atacados, quando somos acusados, é querermos buscar a nossa justiça. Mas a nossa justiça deve ser entregue a Cristo. Assim como fez o rei Davi, o juiz da nação. Ele procurou o juiz sobre todas as nações. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Ele que intercede por nós. O outro ambiente é o quarto secreto da oração. Os versos 19 a 28. Jesus é o alvo do louvor. Vejam aí, do verso 19 ao verso 28. Diz, dar-te-ei graça... 19, desculpa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, pegamos. Né? A gente vê aqui tais expressões de desdém, né? de sarcasmos. Vimos com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no meu íntimo. Agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Davi agora está no quarto secreto da oração. É isso que faz o servo de Deus. O servo do Senhor sempre termina na oração e no louvor. Sobre toda essa situação que ele apresentou aqui, da maldade contra ele, da perseguição contra ele, do mal querendo destruir o justo e fazendo uma linha com o pecado, porque a ação aqui nós podemos ver de Davi não é contra os homens, é contra a maldade do inimigo, do diabo que está por trás das ações do homem.
E é justamente o que acontecerá com o pecador que não se arrepende. Sofrerá a ira justa de Deus. E o salmista, ele depois de apresentar tudo isso, ele se curva diante do Senhor em oração e louva ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é conosco quando lutamos e o adoramos. Ninguém se compara ao Senhor na forma como Ele nos escolta, na forma como Ele nos guarda e nos protege. Jesus batalha por nós. Ele é o nosso advogado. Ele vai nos levar a salvo com grande alegria e sem defeito à gloriosa presença de Deus. Amados, como é maravilhoso e como é algo que nós precisamos tirar como exemplo do salmista diante dessa situação difícil que ele enfrenta, que ele está deparando, que mesmo nos momentos que ele coloca, Senhor, a perseguição é tamanha, onde está o Senhor? Que o Senhor não intercede, mas sempre no ciclo de pedidos, de lamentações, ele louva ao Senhor. Ele reconhece a grandeza do Senhor. Ele fala das maravilhas que o Senhor tem feito e há de fazer na vida dele. Que isso seja um exemplo para nossas vidas. Que como servo de Deus, possamos agir como o servo de Deus Davi agiu em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver a praticidade da Tua palavra em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado por essas verdades tão preciosas que o Salmo 35 nos apresentou. Que mesmo diante as perseguições, as maldades do homem, a nossa causa deve ser entregue ao Senhor. Buscarmos ao Senhor, levarmos ao tribunal do trono a Tua presença, porque lá está o nosso advogado, que intercede por nós em toda a situação. E quem intentará contra os eleitos de Deus? O Senhor Jesus Cristo intercede por nós. E que verdade tão preciosa, e que nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Que no dia de hoje possamos ser gratos, agradecer pela Sua presença sempre constante em nossas vidas e agradecer por tudo que o Senhor fez e há de fazer em nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.